Salve, galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal correspondente ao período do dia 9 a 15 de março. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? É agora! Júpiter deixa a sua retrogradação e ele pode abrir portas na sua vida. Então, nessa semana, para mim, a ênfase está em Júpiter, que após aproximadamente 5 meses, ele deixa a sua retrogradação precisamente dia 11, olha aí, dia 11, quarta-feira, e com isso a energia jupiteriana tende a fazer expansões e aberturas de portas em relação à nossa vida. Quando nós falamos de Júpiter na astrologia, basta uma pesquisa bem simples na internet. Ele é tido como planeta benéfico, como planeta que expande forças, não que ele sempre atue de uma forma que poderíamos dizer fluente em relação ao que queremos, porque na verdade ele vai expandir a energia que está presente em nós. E ele está onde? Deixa eu mostrar o mapa aqui para vocês. Ele está em Câncer. Lembrando, como eu faço aqui sempre, esta metade do vídeo, sempre nós falamos para todos, seja qual for o signo ou planeta citado, não importa, é para todos. Depois da metade do vídeo para o final, nós vamos pegar essa energia de Júpiter e vamos projetar para os 12 signos. Então vamos lá. Ele vai deixar a sua retrogradação em Câncer. E o signo Câncer é um signo de água, mas um signo ativo, chamado de signo cardinal. Então, que tipo de energia pode ser aberta para que a gente tenha essas portas e conectar através do nosso esforço, que é o intento aqui do nosso vídeo, uma fluência bacana, os bons sortilégios de Júpiter, uma fluência legal, uma expansão que tenha correspondência com os nossos objetivos e metas. Câncer é um signo de água, emoção, sentimentos. Então a energia proativa dos nossos sentimentos transmutados em emoções trocadas nas experiências podem ser bem direcionadas, e Câncer, sendo que é um signo lunar, se associa diretamente aos eclipses que tivemos, porque ainda estamos, precisamente hoje, dia 9, nos influxos da lua cheia que tivemos, dia 3, como todo mundo bem sabe, um eclipse lunar. Então a força dos eclipses ainda está enfatizada. E eclipse é jogo entre Sol e Lua. E a energia da Lua se associa diretamente a Câncer. Aí que eu falo sempre para vocês que a astrologia, quando a gente decodifica esses sinais, através das nossas abstrações para decodificar todo esse influxo astral, pode oferecer caminhos muito interessantes. Então, a força de Júpiter está em um signo lunar. Então, tudo que a gente produziu, decodificou com o eclipse solar e depois o lunar, que foi recente, tudo tende a ser expandido na nossa vida. E um detalhe muito importante, sendo que Câncer é um signo emocional e essa energia vai andar bem agora, no sentido de, olha, agora a gente vai seguir em frente. Conversa com o Mercúrio, que está ainda em retrogradação. A energia de Mercúrio ficará em retrogradação até o dia 20 do ano novo astrológico, que será o assunto da semana que vem. Então, se ele conversa de uma forma fluente com esse Mercúrio retrógrado que está fazendo a sua retrogradação também em um signo de água, não tem outro caminho. É o momento de analisarmos nossos sentimentos, analisarmos com a força de Júpiter o que expande, o que ganha força, aí que é a energia de Câncer, que é um signo ativo no sentido emocional, com toda a adaptabilidade de Peixes, onde nós temos o Mercúrio retrógrado. Então o Mercúrio continua informando para Júpiter, olha a linguagem e a minha interpretação. Ele continua informando aonde você precisa se adaptar, o que ainda cabe na sua vida, o que não cabe, vai revisando tudo, porque agora com a energia de Júpiter, que conversa de uma forma fluente com ele, olha o tração azul aqui, essa energia nos diz que chegou o momento da gente ir em frente com o nosso poder das emoções. Emoção representa tudo aquilo que a gente vibra quando estamos trocando as experiências, mas
representam resultados do que temos como sentimentos dentro de nós. E Câncer é um signo que traz uma energia que guarda muito de boa memória, energias que correspondem a experiências bem resolvidas ou não em nossas vidas. É exatamente isso que o Júpiter começa a expandir. E se você trabalhar isso de uma forma legal junto com o Mercúrio, que ainda está retrógrado, olha o Rzinho ali, ó. Estão vendo o Rzinho na segunda linha? Está Mercúrio, depois longitude, continua em retrogradação. Todas essas informações, como sempre falam, Mercúrio é informação, todas essas informações que o Mercúrio está agora na adaptabilidade de peixes, isso ainda cabe na minha vida, isso não cabe. Aqui eu ainda consigo me adaptar fazendo as revisões, aqui não dá mais, Mercúrio informa que aqui encerrou, que eu preciso ou mudar o meu tipo de postura na experiência, ou mesmo deixar isso de lado para conectar novas realidades com os meus sentimentos. Júpiter agora vai expandir isso. Vocês estão entendendo? Então, por isso que é uma energia fluente que está sendo trocado com esta força, que faz com que Júpiter expanda a energia das nossas resoluções. Entenderam o jogo do Mercúrio retrógrado junto com a energia de Júpiter? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da energia de Júpiter e projetar com mais profundidade em relação a um signo de água, que no caso é Câncer. Júpiter, como eu já falei no início do bate-papo, representa a força da prosperidade, de boas energias, de expansão de caminhos que podem se abrir. Eu vou contar para vocês agora um exemplo da época que eu fazia atendimentos, muitos anos atrás, que Júpiter passou uma informação muito bacana para você poder até, por que não, projetar isso na sua vida. Eu estava fazendo um mapa astral de um amigo, de um conhecido, como eu disse, isso já tem mais de 20 anos atrás, e Júpiter estava passando exatamente no setor da carreira, dos objetivos e metas da pessoa. Aí eu falei, nossa, você está tendo alguma abertura legal aqui. Olha a energia de Júpiter. Pode ser uma abertura bacana se você prestar atenção como esse Júpiter está conversando contigo na área profissional onde ele está passando, ou se você é aposentado, em relação a tudo que você tem com objetivos e metas a longo prazo importantes na sua vida. Aí ele me falou o seguinte, olha, a minha empresa está fechando. Eu falei, nossa, como assim? A sua? Não. Eu trabalho nessa empresa, que é uma empresa forte, uma empresa solidificada no mercado, bem firme e estruturada, mas ela está fechando. O que esse Júpiter está, de repente, passando para mim que eu não entendo? Aí que vem a parte do astrólogo que não adivinha, que orienta. Aí eu peguei essa energia jupiteriana que passava exatamente no meio do céu dele e falei assim, fica atento, que possivelmente algum caminho, alguma porta se abre para você tirar um proveito dessa situação que, entre aspas, é totalmente contrária ao propósito jupiteriano. Aí tudo bem. Meu amigo ficou com isso na cabeça, era o meu trabalho na época. Deve ter uns 25 anos, isso no mínimo. Aí foi, tudo bem. Num determinado momento eu me encontro com este meu amigo, alguns meses depois, e ele fala, Schutz, você não imagina que dica bacana que você me deu. Aí eu falei, por quê? Aí ele narrou. O chefe dele, no caso, orientou, falou, olha, a empresa está passando por um momento difícil, possivelmente ela vai ser vendida ou fechada. Foi proposto para as pessoas que realmente trabalharam com afinco aqui na empresa que aceitem a demissão, recebam tudo que tem por direito, porque depois ninguém pode saber o que vai acontecer. E foi exatamente o que ele fez. Ele aceitou a demissão dele, recebeu tudo que ele tinha por direito, óbvio, uma demissão programada. Acredito que vocês entenderam e eu tentei explicar aqui do meu jeito. E depois, meses após, a empresa passou por um momento extremamente desafiador e muitas pessoas não conseguiam receber, após a sua demissão, o que tinham por direito. Então, observem
que muitas vezes essa linguagem que eu estou trazendo aqui para vocês, que é o Júpiter direto, deixando a sua retrogradação, dia 11 ele já deixa a sua retrogradação, já vou mostrar aqui para vocês. Hoje, segunda-feira, dia da postagem do vídeo, e também terça-feira ele continuará retrógrado. Olha aqui, ó. Dia 9, estão vendo o Rzinho ali? Dia 10, olha aqui, ainda está retrógrado. Olha o dia 11, olha a data aqui. Não tem mais o R, ele está no sentido direto. Então, esse tipo de exemplo que eu lancei aqui para vocês poderá se manifestar nas nossas vidas. Que tipo de porta que o Júpiter pode abrir agora andando direto? Relembro, conversando de uma forma bacana com o Mercúrio retrógrado, onde através dos nossos sentimentos transmutados em emoções, nas experiências, quais os sinais que chegam para nós? Que portas que num primeiro momento podem parecer desafiadoras, mas que vale a pena nós entrarmos, dar uma visitada no lugar que essa porta abriu. Claro que estou falando de uma forma simbólica, que você projeta isso em qualquer realidade que você esteja vivendo. Simplesmente observe, deu para entender os sinais? É você, sua vida e suas experiências. Como sempre falo aqui, observa, vai, olha, aqui tem possivelmente uma oportunidade. Talvez mais para frente, o exemplo que eu citei, pode se tornar mais desafiador. Deixa eu aproveitar essa porta que se abriu. Olha, de repente veio aqui, isso não se encaixa mais, lembra do Mercúrio retrógrado? E o Júpiter expande mais ainda a informação, e se eu continuar nessa experiência, mais para frente, tudo pode se tornar mais desafiador. Vocês estão entendendo que bacana? Este é exatamente o jogo desse Mercúrio retrógrado junto com o Júpiter a partir do dia 11, onde ele deixa a sua retrogradação. E esse trabalho da decodificação dos sinais através dos sentimentos e também das emoções vai ficar por um bom tempo. Então não é algo, sendo que eu estou informando nessa semana, que pode de repente ocorrer daqui um dia, 2 dias, uma semana. O Mercúrio sim, porque ele vai ficar retrógrado até a semana que vem, que o nosso assunto da semana que vem é o Ano Novo Astrológico. Importantíssimo para quem aprecia astrologia. Então o Mercúrio na retrogradação até o dia 20, semana que vem, está ainda informando, olha, se encaixa aqui, não se encaixa ali, deixa isso ir, fica com isso. Ele está passando as informações, mas essa realidade de Júpiter, que eu narrei aqui para vocês, esses influxos vêm trazer para nós, através das nossas emoções, muitos sinais que vão ficar por um bom tempo. Agora eu vou fazer a movimentação de Júpiter para que todos vocês observem. Olha aqui, ó, só que eu vou adiantar de 10 em 10 dias, porque ele anda de uma forma lenta. Olha, estamos em março. Aí o Júpiter está seguindo seu caminho. Observe como ele é lento. Todos os outros planetas, principalmente Vênus, Mercúrio, Sol, Lua, Marte, vão mais rápido. Mas olha aqui, ele está indo, ele está seguindo firme. Olha há quanto tempo, já estamos em maio e ele segue ainda em Câncer, abrindo muitos caminhos e muitas portas. Quando que ele vai entrar em Leão? Somente no dia 29 para o dia 30 de junho. Olha aqui, dia 29, no dia 30 ele já está em Leão. Então, até o final do primeiro semestre, tudo isso que eu estou conversando com vocês é uma realidade que precisamos ficar atentos. Esses sinais, essas portas que se abrem. Sabe como funciona o jogo, na verdade, como eu vejo? As pessoas que já estão, de repente, conectadas a esse movimento astral, fazendo o trabalho do Mercúrio, que está apoiando esse Júpiter, 2 signos de água, acredito que ficou bem claro, essas pessoas podem ter resultados mais rápidos, porque agora o gigante Júpiter está andando no seu passo bem lento, mas ele está seguindo adiante e oferecendo as sinalizações. Então, quem já está fazendo o seu trabalho pode ter, por que não, um resultado rápido, que pode, em uma semana, já vir a sinalização através dos sentimentos trocados nas experiências, como você enxerga essas portas, ou, por que não, essa prosperidade
um termo muito utilizado nesse meio místico esotérico, e seguir adiante, seja qual for, relacionamento, dinheiro, tal, etc. Lembra do exemplo que eu citei. Às vezes uma coisa que pode parecer extremamente desafiadora e arriscada, pode ser algo que, se você sintonizar com o seu coração, com as suas emoções, com os seus sentimentos colocados para fora, pode representar uma coisa legal. Olha aí, uma oportunidade. Júpiter é muito isso, oportunidade. Já as pessoas que estão, sabe, nem aí, estão deixando a vida levar e etc., de repente isso pode demorar até o final do primeiro semestre, que representa diretamente o Júpiter saindo da energia, das forças emocionais e entrando em Leão, onde existe a autoafirmação. Então, tudo isso está como um jogo fantástico, que se nós soubermos aproveitar, que eu acredito que ficou bem claro as informações que eu quis passar aqui para vocês, esse Júpiter pode abrir portas maravilhosas na nossa vida, mas nós temos que fazer a nossa parte. Porque senão fica a adivinhologia que eu não curto. Ah, vai dar tudo certo. Ah, não, não vai porque vai dar tudo errado. O que tanto falam do Mercúrio retrógrado. Não, não é bem por aí. Então, atenção. Siga o seu coração. Fica com as suas antenas ligadas nas experiências que são importantes, porque a partir de quarta-feira, dia 11, esse Júpiter vai passar muitas sinalizações importantes que nós não podemos perder. Mas ainda existe uma movimentação astral muito interessante que eu gosto de enfatizar aqui. As pessoas que acompanham o meu trabalho sabem que eu fiz um vídeo, deve estar salvo aqui no ao vivo, no YouTube, onde eu falei previsões para os 12 signos em 2026. E eu expliquei que Marte, agora se firma, isso será assunto mais para a semana que vem, Marte se firma como regente de 2026. Tem gente que não acredita. Cuidado com isso. É necessário estudar com profundidade para entender que esses ciclos astrológicos anuais ou de ciclos maiores realmente influenciam muito a energia. Quem diz que 2026 não tem a tônica de Marte? Mas voltando para o vídeo que eu estou indicando, ele é longo, mas ele é muito profundo, é muito bacana, caso você não tenha visto. Eu trabalho sempre com 2 regentes. Porque nós temos uma força terrena que é cultuada por nós, que nesse ano agora se firma, a semana que vem com Marte, mas uma força mais celeste e idealizadora tem as influências de Júpiter. Então, este Júpiter que está em Câncer, deixa eu mostrar aqui novamente para vocês, ele é um dos regentes de 2026. Olha as coincidências astrológicas que não existem. Então, ele, sendo que antes do ano novo astrológico, ele entra no seu movimento direto, a força idealizadora ou celeste de Júpiter, que pode abrir essas portas, vai atuar a partir da semana que vem com o ano de Marte, mas que de uma forma oculta ainda para muitos, recebe esses influxos idealizadores de Júpiter. Se você seguir esse trabalho de sintonia com os seus verdadeiros sentimentos, mesmo que, sabe, seja ampliado uma energia densa, é porque existe um trabalho a ser feito em relação a isso. Porque ele está abrindo a porta e expandindo o que você precisa enxergar com as suas emoções trocadas nas experiências, o que deve ser feito para que você conecte o sinal verdadeiramente. Então, novamente, para fechar essa linha de raciocínio, esta força jupiteriana vai impactar em muito todos nós a partir da semana que vem com o ano novo astrológico. Então é o jogo de Marte junto com Júpiter. Por isso que ele deixa a sua retrogradação exatamente uma semana antes do ano novo astrológico, que ocorrerá no dia 20 de março, que será o assunto da semana que vem. Mas nós temos ainda uma movimentação astral muito interessante. Vou mostrar aqui através de outro tipo de mapa para vocês entenderem. Olha que bacana. Aqui é o mapa da segunda-feira. O que nós vamos ter? Nós vamos ter um encontro do Marte. Olha que o Mercúrio retrógrado está na jogada.
com a cabeça do dragão. Como foi uma tônica que eu desenvolvi com vocês semanas atrás, a tônica da cabeça do dragão, que está sempre próxima, junto com a cauda do dragão dos eclipses, traz para nós, com este acúmulo de planetas que temos aqui em Peixes, na atualidade, o Sol, Mercúrio retrógrado e também Marte, uma possibilidade de libertação. Porque, é só juntar com o que eu falei agora. Marte é o regente de 2026? Sim, mas é o regente terreno. Nós, com a nossa força, com a nossa atitude perante as experiências, está onde? Em um signo das forças dos sentimentos e emoções. Peixes, verdinho, água. E o Júpiter, que também é o seu regente, está com essa realidade. Então esse é o grande batismo do ano novo astrológico, e Júpiter andando. E o Marte se encontrando com este ponto, exatamente essa semana com um alinhamento perfeito, praticamente com o Mercúrio retrógrado na jogada, vem trazer a libertação. Por isso que eu falei que foi um assunto que semanas atrás eu conversei com todo mundo quando eu citei o Mercúrio retrógrado. Agora olha aqui, segunda-feira, observem que o Marte, sexta-feira, vai fazer um alinhamento perfeito aqui, terça, quarta, quinta, sexta. Na sexta-feira, o Marte vai estar alinhadinho com essa força. Então, a energia do Marte alinhado, olha a dica preciosa para o final de semana. Marte alinhadinho com a cabeça do dragão, se você já se conectou desde quarta com a força de Júpiter, você tem a possibilidade de tomar uma atitude. Isso que é Marte, tomar atitude, a força guerreira, que não é de ficar guerreando. É a força guerreira de você colocar a sua atitude através do quê? Dos sentimentos que estão sendo adaptados com a finalização do Mercúrio retrógrado, com o Júpiter andando. Então, aquele momento, olha, analisei tudo, vi o que fica, vi o que não fica, olha o Mercúrio retrógrado. Então, isso não se adapta mais. Sexta-feira é o melhor dia para que você promova a sua libertação. Ou, de repente, com o Júpiter andando, que é a tônica da semana, você enxergar as portas que podem se abrir. Seja no desafio ou na fluência. Acredito que todo mundo compreendeu isso. E, na sequência, quando chegar o final de semana, olha aqui, no domingão, o Mercúrio retrógrado nos seus últimos dias, porque dia 20 ele deixará sua retrogradação, também se alinha com a cabeça do dragão, que não é um planeta, isso é um ponto lunar, que é formado em oposição à cauda do dragão, um ponto onde correr os riscos para sair da zona de conforto vale a pena. Projetar essa energia de uma forma consciente com os sentimentos para que você consiga dar um andamento legal na sua vida. Então, como eu sempre falo, é uma semana de revelações, onde os nossos sentimentos e as nossas experiências principais já começam a ser extremamente ativadas pelos dois regentes de 2026, Marte, o regente terreno, e Júpiter, o regente celeste. Então, com isso, nós temos uma possibilidade maravilhosa de fazer aquela palavra que a gente tanto aprecia, prosperidade na nossa vida, porque prosperidade, com uma astrologia aplicada com consciência como eu trago, cara, é você saber o que você está fazendo, é você criar essa prosperidade na sua vida, sabendo como agir, sabendo como oferecer os direcionamentos, não perdendo as oportunidades. É assim que essas forças astrais conversam ininterruptamente com a gente. Eu acredito que ficou bem clara essa primeira parte para que a gente tenha um aproveitamento legal. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos projetar a força da Lua, que ainda está com todo esse poder eclipsado, que eu acredito que isso só vai perder um pouco a intensidade quando tivermos a Lua nova, que isso será daqui a pouco, lá para frente, nas semanas anteriores. Se preocupa com o momento atual. A Lua agora, ela ainda está cheia. E ela só vai se tornar minguante a partir da quarta-feira,
justamente no mesmo dia que o Júpiter deixa sua retrogradação. Vocês acham que isso é coincidência? Então ela demonstra, segunda e terça para nós, de uma forma bem clara. A lua cheia, ela ilumina, e quando estamos falando de lua cheia, não estou falando da aparência da lua no céu. As fases lunares possuem angulações perfeitas para determinar o final e o início de uma fase. Então, por mais que hoje, dia da postagem do vídeo, dia 9, ela não esteja com aquela cara cheia, maravilhosa, já está minguante. Não está, não. Ela se tornará minguante somente na quarta-feira, quando vai fazer 90 graus de angulação exata com o Sol. Então vai muito mais além do que achismos. Acredito que ficou claro. Falando com todo o carinho aqui. Então, segunda e terça, ela ainda está mandando os eflúvios de faróis. Aí, quando chegar a quarta-feira, é o momento da cura. Vocês estão compreendendo? O lua minguante é isso. É cura, é adaptabilidade real. Como eu sempre faço esse exemplo, a lua minguante representa o quê? Aquela folha que secou, que precisa seguir o seu rumo. Aquele fruto que amadureceu, que deve ser colhido ou que vai cair para a terra para criar uma nova força. Então é um momento de compreensão, adaptabilidade, mas principalmente a cura das nossas energias emocionais, que é tudo que nós estamos falando neste momento, que de uma forma coincidente, a Lua se torna minguante exatamente quando Júpiter deixa a sua retrogradação. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos projetar essa energia no dia a dia, ainda vou falar de alguns signos, para que todo mundo, se precisar de uma dica assim precisa, sabe, esse dia está muito importante para mim, de acordo com o andamento dos influxos astrais, você trabalhando a conexão de uma forma bacana com o signo que a Lua, ainda eclipsada, está ofertando os sinais para nós, você pode ter uma forma de saber conduzir essa energia. Vamos lá então. O que nós temos aqui? Hoje, dia 9, a Lua ela já está em Sagitário. Dia 9 e 10, ela ainda se encontra na égide desse signo, e no dia 11, ainda em Sagitário, ela vai se tornar minguante. E o que a Lua, segunda e terça-feira, ela nos traz? Olha que bacana, ela fará um alinhamento perfeito ainda na fase cheia com Lilith. Então, aquele momento de cura, de depuração, o que a Lua vai mostrar? Olha, ainda existem algumas sombras que podem se tornar poder e compreensão, se você souber aí a energia de Sagitário, com otimismo, com fé, com acreditar, com bons valores dentro de ti mesmo, dar um direcionamento para as experiências. Sagitário não é o arqueiro? O que esse arquétipo nos traz, segunda e terça? Que você tem que apontar pelo menos para o direcionamento que você quer dar na experiência, transmutando todas as energias que ainda podem estar complicadas com a cura e a adaptabilidade do Mercúrio ainda em retrogradação, com o Júpiter andando. Vocês estão compreendendo que mágico isso? Então, dê um direcionamento para a sua vida e as experiências que são importantes na sua vida, porque quando chegar na quarta, ainda em Sagitário, esta Lua fala agora, cura a sua alma com este direcionamento. Cura a sua energia pessoal com a adaptabilidade dos seus sentimentos, originando uma força de expansão, de acreditar de coisas boas, vencendo energias mal resolvidas do passado que ainda podem estar drenando a sua força pessoal. Olha que lindo isso. Então, uma lua minguante curadora. Quando chegar o dia 12, a Lua já ingressa em Capricórnio, ainda na fase minguante. E o que ela vem trazer em Capricórnio? Capricórnio é o signo que representa o que é disciplina, a perseverança, a responsabilidade. Então, através de todo o trabalho que você está fazendo durante a semana, com toda essa linguagem maravilhosa, que já nos aprofundamos aqui, você tem que ter seriedade, compromisso e disciplina no que você decidir. Óbvio, não esqueçam a tônica da semana, com toda essa força emocional.
E precisamente na quinta e também na sexta, a lua minguante vai estar fazendo uma oposição direta com o Júpiter que deixou a sua retrogradação. Onde você tem que aprender a trabalhar, Lua também tem uma tônica emocional muito bacana. Equilibrar as expansões com as realizações. Olha que interessante. Não adianta só sentir, saber que tem que fazer e não fazer. Não adianta fazer sem trabalhar o equilíbrio emocional do seu ser. Ainda com as revisões do Mercúrio retrógrado e na sexta, Marte alinhado com a cabeça do dragão, fala: agora é o momento da libertação. Vocês estão compreendendo que lindo isso? Aí a Lua continua o seu movimento. Quando chegar o dia 14, na parte da tarde e também no domingo, ela ingressa em Aquário, passando exatamente por Plutão. É o momento do renascimento, é o momento de novas conexões, é o momento de você estar alinhado com o que realmente você ofereceu um direcionamento através das experiências. E aí vem todo esse poder maravilhoso do Marte e do Júpiter se preparando para vir com tudo a partir do ano novo astrológico, dia 20, a semana que vem, e você promove esse renascimento maravilhoso com adaptabilidade emocional e com força para você criar novas conexões, novos grupos, novas realidades, uma mente sadia junto com as suas emoções. Tudo isso está lançado para nós como proposta maravilhosa nessa semana, com o Júpiter entrando no movimento direto, deixando a sua retrogradação, para entrarmos a semana que vem, no Ano Novo Astrológico, com tudo bacaninha, bem direcionado. Não conseguiu, não tem problema. Vamos em frente, vamos passando as informações aqui. Toda segunda, como todo mundo bem sabe, estamos aqui no canal trazendo essas informações. E para você estar alinhado com tudo isso, não se esqueçam, tá chegando. É a semana que vem, dia 19, o nosso encontro aqui ao vivaço, onde vamos falar o Ano Novo Astrológico 2026. Uma possibilidade linda com todas essas energias em movimento, novamente o ano de Marte e Júpiter, que eu vou projetar para todos os signos as possibilidades e como o mapa do Ano Novo Astrológico se adapta em relação à nossa vida e às nossas experiências. Você ainda não se inscreveu nessa live totalmente gratuita, não baixou uma mentalização linda, inédita e maravilhosa que eu separei para vocês? A Luísa Tamer está sempre aqui com a gente, ela deve colocar o link aqui para que você se inscreva, é tudo gratuito e no e-mail que você se inscrever, você tem a possibilidade de baixar essa mentalização de 20 minutos, onde a gente trabalha os centros de força correspondentes ao ano de 2026. Aí, quando você participar da live no dia 19, você está com a sua energia bacana, harmônica, equilibrada e principalmente atenta para sintonizar tudo que nós vamos conversar na live do dia 19. Então, faça a sua inscrição. Quem está aqui nessa estreia ao vivo, a Luísa Tamer deve colocar o link de inscrição, você tem que colocar o seu e-mail direitinho e olhar a caixa de spam. E também, se você está vendo esse vídeo depois ou não quer perder tudo que nós vamos conversar aqui, espera, ela vai colocar como link fixado ali, como comentário principal aqui. Você clica ali e faz a sua inscrição. Então é um comentário principal que fica aqui no YouTube nesse vídeo. Basta você olhar antes de escrever, cadê o link? Está aí no comentário principal. Coloca o seu e-mail, baixa, olha a caixa de spam, faz essa mentalização, você vai perceber que até o Ano Novo Astrológico, se você fizer uma vez a cada dia, ou pelo menos a cada 2 dias, 20 minutos, você vai sentir a sua energia mais leve, mas principalmente mais consciente. E junto disso, você ainda baixa um e-book maravilhoso com informações muito bacanas de astrologia para que você tenha a possibilidade de começar a entrar em sintonia com o seu próprio mapa astral. Então faça a sua inscrição. Estou esperando vocês na próxima semana, na quarta-feira, dia 19, Ano Novo Astrológico 2026.
Agora nós vamos entrar naquela parte do vídeo que nós vamos falar para os 12 signos, nós vamos falar de uma forma bem breve, e eu recomendo, obviamente, para as pessoas que sabem que eu vou fazer um corte desse vídeo na quarta-feira, justamente dessa parte, que para você ter um aproveitamento legal, assista o vídeo inteiro. Você pode, de repente, ter uma ajuda em relação às breves palavras que eu vou falar para cada um dos signos? Sim, obviamente que sim. Mas se você assistir o vídeo inteiro, você terá a possibilidade de compreender que tipo de força é essa, que tem principalmente um foco emocional, vai impactar todos nós com o Júpiter andando no sentido direto agora em Câncer, que será o primeiro signo. Como eu sei que tem muitas pessoas que entendem de astrologia e querem saber como eu faço o desenvolvimento da mandala, vou falar rapidamente. Eu coloco o signo, que é o foco da semana, que no caso é Câncer, como ascendente, onde está o Júpiter, no movimento direto, e posteriormente eu faço setores com o desenvolvimento da mandala. Então o signo posterior será Leão, que o segundo signo, o terceiro será Virgem, e assim por diante, para que a gente compreenda o que este impacto inicial, que eu coloco como ascendente, como Câncer, tem no desenvolvimento da mandala a projeção dessa energia emocional. E tudo que nós vamos falar aqui você pode utilizar para o seu signo solar, que é o signo que você conhece, o seu signo ascendente, ou para o seu mapa inteiro, de acordo com o conhecimento astrológico que você possui. Isso é possível? Sim. Caso você conheça o seu signo pessoal e também o ascendente, pensa da seguinte forma. O signo solar representa os nossos anseios, desejos, o que buscamos, e o ascendente o primeiro passo, a nossa iniciativa para conseguir dar este impulso dos nossos anseios e desejos, ok? Aí você faz um mix dessas duas realidades. E quem é o primeiro signo que nós vamos falar? Como eu disse, o que para mim está no ascendente do mapa da semana é o signo de Câncer. Então, cancerianos, sendo que vocês caíram no setor 1 e Júpiter agora está em movimento, o que representa? Foram meses de muito aprendizado. Vocês que trazem de uma forma muito intensa a energia emocional como foco da sua consciência, agora chegou o momento do quê? O primeiro setor é o setor da iniciativa. É o setor que depende somente de nós mesmos. Como nós vamos projetar a nossa energia nas experiências, sem esperar que os outros façam algo para que a gente tome a nossa iniciativa. Se é importante para você, você já está com força emocional, que é isso que você quer e é isso que você decidiu na sua vida, agora é o momento de dar o primeiro passo. Lembrando, fazendo as devidas revisões que o Mercúrio retrógrado, que conversa intensamente com Júpiter, que está na égide canceriana, pede como revisões. Então, a partir do momento que você faz essas revisões, que você sabe o que verdadeiramente você quer, você está com força emocional, sem incertezas, olha como eu digo aqui, sem incertezas, é o momento de dar o primeiro passo, é o momento de projetar com bastante força e intensidade aquilo que você busca para que isso comece a se desenvolver na sua vida. Os astros, principalmente Júpiter, que está na sua égide, conspira a favor, ok? Então essa é a dica para vocês, seja qual for a experiência. Agora vamos pegar o signo que ficou em segundo na semana. Nós vamos trocar uma ideia com os leoninos. Leoninos, vocês que caíram no segundo setor, representa o seguinte: o segundo setor é o setor da estabilidade, os valores que nós temos fixos em nós, o que nós aceitamos e queremos que realmente faça parte da nossa jornada. Só que a questão do Júpiter nessa semana no movimento direto questiona o seguinte: quais são as energias emocionais que estão fortes, firmes e fixadas no seu ser? Se você firmou, mesmo nos aprendizados que podem ter sido rigorosos, aprendizados emocionais que agora representam força,
você pode ter uma prosperidade maravilhosa com a energia jupiteriana. Ou seja, você pode ter, através dessa força fixa emocional em ti, uma possibilidade maravilhosa de que, por mais que tudo esteja contra, com a projeção da energia disso que você fixou, nada te abala e você consegue seguir firme e nada te derruba. Então é uma força maravilhosa. Já pelo contrário, se você está no momento que você fixou em você, estruturou em você sentimentos densos, sentimentos complicados, a sua força é locomovida por isso, então tende a ampliar o lado complicado. Então é aquele momento que vocês devem observar com bastante atenção quais são os valores emocionais fixos em você em relação às suas prioridades. Se você percebe que houve aprendizados, você está firme, está forte e decidido, tem tudo para as portas se abrirem. Já pelo contrário, se está com energias densas, mal resolvidas, sentimentos que você sabe que você não gostaria que estivessem em ti, aí é um momento de cuidado. É o momento de pensar e repensar o que você precisa rever para transmutar isso, senão a expansão não será do tipo de energia que você busca também, seja qual for o tipo de experiência. Agora vamos falar com o signo que ficou em terceiro na semana. Vamos trocar uma ideia com os virginianos. Virginianos, o regente de vocês está em retrogradação, que é Mercúrio. O terceiro setor é o setor da comunicação, é o setor onde a gente procura novas conexões, novas realidades. Então, poderia até dizer para vocês, as palavras que podem sair do seu ser, que quando eu digo palavras, podem ser postagens, podem ser pensamentos que serão transmutados em comunicação. São palavras que curam ou palavras que ferem? Isso que você precisa entender, tanto o que sai de você, como também o que chega para ti. O que representaria isso? O poder está na comunicação. Tanto do que chega em você, como também o que sai. Se você sentir que toda a expressão desta comunicação que eu digo, que chega para você, representa força, representa energia, você tem tudo para exteriorizar nas suas experiências o que você verdadeiramente sente. Porque com isto, com esta força, com o poder da palavra, você pode deixar bem claro o que você busca nas experiências. Já pelo contrário, se você foi matizado por informações que te fragilizaram, que deixaram a sua energia desarmônica, desequilibrada, o que vai sair de você? Exatamente isso. Então é aquele momento que, se você perceber que a sua comunicação está forte, firme, você sabe realmente o que você quer passar na experiência através dos seus sentimentos, o momento é agora. É o momento de vencer esse ponto lunar, que não é um planeta, que foi ativado inclusive com o último eclipse lunar, que representa diretamente a força de você se libertar de qualquer tipo de energia que você esteja aprisionado. Pode acreditar, com Júpiter agora em movimento, é o momento. É o momento de você colocar essa energia para que todos compreendam verdadeiramente o que está em você. Já se você está fragilizado, cuidado, porque a expressão das suas palavras podem ainda fragilizar tanto você como todas as pessoas que estiverem envolvidas com esses sentimentos gerados nas experiências. Então, revise e analise o seu ser, ou o poder ou a fraqueza da sua comunicação através dos verdadeiros sentimentos que foram locomovidos através de toda a interação que você teve nas suas experiências. Agora vamos falar com o signo que ficou em quarto. Vamos trocar uma ideia com os librianos. Librianos, o que eu diria para vocês? O quarto setor é a própria força pura da expressão emocional. Então existe uma possibilidade muito grande, a partir desse movimento direto de Júpiter nessa semana, dos librianos sentirem uma força emocional muito grande. Assuntos do passado podem retornar,
Assuntos, de repente, que você pensava que estavam bem resolvidos e, na verdade, não estão. Aí eles vêm com força no seu ser. Aí que vem o grande segredo. Se você vai saber conduzir essa força e esta expressão emocional que possivelmente chega para vocês com a expansão de Júpiter. Se essa energia ela estiver bem resolvida, mais do que nunca, você tem uma força emocional muito grande de impactar as pessoas com estas emoções como expressões dos seus sentimentos. Então você pode, por que não, resolver muitas energias que estão bloqueadas, que estão travadas com essa energia emocional forte. Não esconda o que está no seu coração. Projete isso com força e intensidade, porque este tipo de poder estará presente com Júpiter direto para vocês. Já se você sentir que é como se fosse uma pressão emocional, que você não consegue dar um direcionamento para ela, que você, de uma forma, mesmo que seja intuicional, você percebe que esse tipo de energia chega, se você expressar todo este poder emocional, você pode complicar as coisas, é o momento de você se recolher um pouquinho. Então basta você observar, não, estou com essa força, estou com essa energia, percebo que tenho que resolver algumas coisas, mais do que nunca é o momento de não ficar em cima do muro e colocar com bastante força e certezas do seu coração de forma direta na experiência. Já se você perceber que é uma energia que te pressiona, que você sabe que se você exteriorizar isso através de emoções desarmônicas nas experiências, isso pode complicar um pouquinho mais, é o momento de recolhimento, é o momento de você se autoanalisar um pouquinho mais, voltar para o seu eixo. Lembre-se, vocês representam a balança, o equilíbrio. Aí sim você utiliza essa força. Conduza essa energia e não seja conduzido por ela. Agora vamos falar com o signo que ficou em quinto nessa semana. Vamos conversar com os escorpianinos. Escorpianinos, o quinto setor, ele representa diretamente como nós nos autoafirmamos, o que nos alegra, o que nos anima, o que realmente faz com que a gente tenha o prazer de viver a experiência, seja o que for, trabalho, relacionamento, família, seja o que for. É aquele momento que, se essa expressão emocional de Júpiter estiver bem resolvida em relação ao ser de vocês, mais do que nunca você terá uma possibilidade maravilhosa de se autoafirmar em relação às suas experiências principais. E o que representaria essa autoafirmação? Demonstrar prazer, alegria com seus sentimentos, que você está querendo viver a experiência de uma forma bacana, podendo demonstrar o seu brilho, a sua criatividade, ser reconhecido pelo seu próprio valor. Esta é a autoafirmação que pode ser trabalhada pelo seu ser nas suas experiências principais. Já pelo contrário, se você perceber que você se sente nas experiências um peixe fora d'água, onde você não pode ser você mesmo, que você tem que ficar toda hora se amoldando à realidade do que os outros impõem, podando a sua alegria, podando a sua criatividade, é aquele momento que você deve repensar se essa experiência ainda merece ter a sua atenção e o dispêndio da sua energia. Agora ficou claro. Se vocês trabalham a autoafirmação com alegria, com brilho, com criatividade, com reconhecimento, ajudando, colaborando, sendo ajudado, por que não? É o momento de você deixar os seus sentimentos serem originais e autênticos nas experiências. Não segure nada. Já pelo contrário, se você perceber que você não se encaixa, que você não pode ser você mesmo, é o momento de você repensar se essa experiência ainda merece a sua energia. É assim que o Júpiter, no movimento direto, expande a sua energia pessoal para que você saiba analisar onde você pode ser você e onde você não pode, seja qual for a experiência. Agora vamos falar com o signo que ficou em sexto na semana. Nós vamos trocar uma ideia com os sagitarianos. Sagitarianos, ainda continua aí
o duelo, na verdade, vamos dizer assim, a sublimação com a Lilith, que vai ainda estar na sua energia por um bom tempo. E através da Lua, ela é ativada nessa semana. Essa Lilith com o sexto setor, ela pode demonstrar para vocês o quê? Que é típico do sexto setor, como você está no seu dia a dia, no seu cotidiano, a sua saúde, o que é trabalho, seja você uma pessoa que ainda trabalha ou não e seja aposentado, você tem uma rotina, um dia a dia. Então pergunte para você mesmo o que esse Júpiter direto pode fazer. Quando você levanta de manhã, você pega com prazer, com vontade de fazer, realizar o seu dia a dia, e você percebe que Júpiter agora no movimento direto amplia essa energia de bem-estar, promovendo, como eu disse, energia, saúde, vitalidade, prazer de fazer e realizar, ou quando você acorda, você está desmotivado, você está sem energia, você consegue enxergar onde tudo que está mal resolvido no seu dia a dia, na sua rotina, no seu cotidiano, você não tem energia para arrumar, você fala, lá vou eu para aquele mesmo embate. Analise o que esse Júpiter expande. Se ele expandir uma energia boa, por mais que tudo esteja em um momento desafiador, que você pode colocar a sua energia e começar a arrumar as coisas que não estão bem ajustadas na sua vida, onde você percebe literalmente que você tem que organizar, fazer uma faxina, mais do que nunca é o momento de arregaçar as mangas e partir para cima em relação ao que você sabe que tem que fazer. Pelo contrário, se você se sente sem energia, se Júpiter ampliar mais ainda a sua fragilidade, é um momento que você precisa repensar e muito ainda porque você se encontra dessa forma. Então a faxina, antes de ser exterior, ela tem que ser interior. Essa é a dica que eu tenho para vocês para que exista a sublimação de Lilith e não que ela ganhe força de uma forma desfocada e drene a sua força pessoal. Meditem com muito critério em relação a isso que eu falei para vocês. Agora vamos conversar com o signo que ficou em sétimo na semana. Nós vamos trocar uma ideia com os capricornianos. Capricornianos, o sétimo setor é o setor dos relacionamentos, das parcerias, ou melhor, para quem a gente abriu a nossa energia pessoal, de forma que a experiência passe a ser séria e comprometida em relação às nossas escolhas. Olha que interessante. Então o Júpiter vai expandir tanto as suas boas escolhas como também as más. Se você tiver se associado, quando eu falo associado, eu não estou falando somente relacionamentos no sentido afetivo, podem ser parcerias de trabalho, parcerias de projetos, seja o que for. Nós sempre estamos associados a algo ou alguém. Se você perceber que isso te enaltece, que você colabora, e na hora que você necessita de ajuda, esta colaboração vem também, você está junto das pessoas e situações corretas. Então Júpiter vai expandir estas boas escolhas no seu ser. Já pelo contrário, se você perceber a partir dessa semana, com Júpiter no movimento direto, que todas as suas parcerias, para quem você abriu a sua força pessoal, que você quer que esteja junto contigo, mais drenam a sua força, mais tiram você do foco do que realmente colaboram como uma parceria para que tudo flua, é aquele momento de você reanalisar tudo. Então o Mercúrio retrógrado, junto com o Júpiter direto, demonstra de uma forma bem clara para você. Muitas parcerias ou más escolhas, elas devem ser trabalhadas para ficar com quem você realmente tem que ficar e deixar ir quem realmente você sabe que não agrega mais. E isso que eu estou falando, muitas pessoas e situações podem ver isso em você também. Então, se de repente você perceber uma ampliação positiva, bacana, uma expansão legal das suas parcerias e das suas escolhas, é sinal que você já vem acertando há um bom tempo. Se ainda existem algumas parcerias que devem ser trabalhadas ou mesmo dissolvidas, isso começa a ser amplificado e intensificado nessa semana
para que você saiba retrabalhar as suas escolhas e decisões. Tudo isso está lançado para vocês, seja qual for o tipo de experiência que seja o seu foco principal. Muita atenção a esses pontos. Agora nós vamos conversar com o signo que ficou em 8º na semana. Nós vamos trocar uma ideia com os aquarianos. Aquarianos, mais do que nunca, vocês têm que utilizar a força e a energia deste Plutão. Como vocês bem sabem, ele vai ficar aí muito tempo ainda, muitos anos. Mas existem alguns momentos específicos, de acordo com o posicionamento que vocês caem, com a força da semana, que ele deve ser mais ativado do que nunca. E esta é uma dessas semanas. Por quê? O 8º setor que vocês caíram expressa diretamente o poder da renovação, o poder do renascimento, como eu sempre falo, o poder da ave fênix, que ela só pode ressurgir renovada se ela aprender a se incinerar. É o próprio mito da ave fênix. Caso você não conheça, recomendo que você pesquise um pouco mais. Porque é aquele momento que vocês têm que aprender a renascer das próprias cinzas. Como que isso funcionaria, saindo um pouco do mito, do simbolismo e entrando diretamente na experiência? Todas as experiências que você assimilou, que este 8º setor é um setor de assimilação, que você percebe que elas não lhe cabem mais, elas devem ser incineradas, sejam quais forem, relacionamentos, trabalhos, parte financeira, negócios, tudo que você perceber que amplia no sentido de bloquear e não fluir, você tem que aprender a retirar isso da sua vida, reestudando como você pode renascer na experiência, com novos posicionamentos, com novas posturas, com novas atitudes, para que este poder fênix seja conectado. Porque se você continua com energias desgastadas que te consomem, energias que você não consegue se livrar e você percebe que literalmente elas não fazem mais parte dos seus objetivos, você trava e muito esse poder de prosperidade de Júpiter. É o momento de você se permitir, olha como eu coloquei, de vocês se permitirem deixar tudo que realmente Júpiter ampliar e deixar bem claro que não é isto que você quer, é o momento de você trabalhar o desapego, o corte, aí a transformação e a regeneração no rigor. Então, é super simples. É aquele momento de você firmar com bastante intensidade esse poder de renovação, agindo de forma diferente para ter resultados diferentes e muito melhores. Ou, de repente, se você perceber que não encaixa mais, trabalhe o desapego. Literalmente não faça mais parte da experiência. Às vezes é necessário um determinado rigor e coragem para isso, mas é aí que você ativa esse Plutão, que está em ênfase nessa semana com o seu posicionamento pessoal de acordo com a mandala. Está na mão de vocês o que vocês querem que se torne expansão na vida de vocês, ok? Agora vamos falar com o signo que ficou em 9º na semana. Vamos trocar uma ideia com os piscianos. Piscianos, uma energia muito forte está presente. A maioria de vocês já fez aniversário. Da semana que vem não passa, porque a semana que vem o Sol vai ingressar no próximo signo. Então, de uma determinada forma, todos vocês já estão recebendo os influxos da renovação solar, ou como chamamos, né, aniversário. Isso representa que você está com o tanque cheio, que você está com uma energia maravilhosa, que pode ser utilizada para o direcionamento que lhe convém, como uma energia boa, como uma energia fluente. Só que Mercúrio retrógrado está aí e Marte também. Eles vão se encontrar junto com a cabeça do dragão. É muita energia no signo de vocês. Mas o que eu recomendaria, se o Sol está abastecendo a sua força, é o momento de você utilizar essa energia do Mercúrio retrógrado que se encontra com esse ponto lunar kármico que é a cabeça do dragão, trabalhar a sua libertação com direcionamentos que tenham realmente a ver com o que você busca. O que seria esse direcionamento? Seria você saber dar
um fluxo verdadeiro, não amarrar a energia. Sabe, eu tenho que falar, fale, eu tenho que ouvir, ouça, eu tenho que conversar para entender o que está acontecendo, eu preciso ter coragem para dar um passo inusitado de libertação na minha vida. O momento é agora. Você tem que acreditar principalmente em você. É um momento de otimismo. É um momento de entusiasmo. São palavras maravilhosas. Aí esse direcionamento surge, principalmente com esse grande poder astral que conduz vocês através do nono setor. Então é aquele momento maravilhoso de você aprender a acreditar em você e se arriscar um pouco mais. Aí vem a libertação e também o direcionamento. Esta libertação, como uma flecha que mira para o alvo, se de repente você não trabalhar a sua coragem, a sua ousadia, colocar a sua energia naquilo que você realmente acredita e tem otimismo, é como se fosse uma flecha presa. Você joga, aí ela é puxada por esses aprisionamentos e ela cai. Então, novamente para todos vocês, em relação ao que você busca, é o momento de ousar um pouco. É o momento de colocar a sua energia de uma forma diferente, se arriscando, se aventurando, mas principalmente acreditando em ti. Os resultados e a prosperidade podem vir, mas são necessários estes temperos para que tudo flua. A dica está dada. Agora vamos falar com o signo que ficou em 10º na semana. Vamos trocar uma ideia com os arianos que estão aí ainda com a conjunção que já começa a se separar um pouquinho, mas a presença do Netuno e também do Saturno, toda essa força junto de Vênus que está aí também, faz com que vocês, através do Júpiter andando no movimento direto, converse com os seus sentimentos da seguinte forma. Analise aquilo que realmente é importante na sua vida. Você fala, isso é extremamente importante. A partir do momento que você faz essa reflexão, pergunte para si mesmo. Não, eu estou disciplinado, eu estou focado, eu estou forte, eu estou perseverando em relação a isso que realmente é importante na minha vida. Se você perceber que esses dois fatores eles estão bem alinhados, esse Júpiter, através dos seus sentimentos, pode demonstrar uma energia fantástica que pode ser utilizada para mais perseverança, para mais força e, por que não, para mais realização em relação ao que vocês buscam. Não esquecendo que o Vênus aí, que representa, vamos dizer assim, um ponto onde Vênus em Áries, ele traz aquele devido questionamento. Todos nós temos amor próprio e queremos que ele se espalhe por todos que estão próximos de nós. Mas muitas vezes é necessário um pouco dessa coragem e um pouco mais de austeridade para que a coisa flua. O que representaria isso? Não pegar tão leve, agora falando diretamente, não pegar tão leve onde você sabe que você tem que colocar esse impulso ariano que é nato de vocês. Então basta você observar, tá focado, tá firme, coloca a sua energia. Já pelo contrário, agora é o lado complicado. Você vê a sua experiência, você fala, pô, isso é tão importante e eu estou colocando pouca energia ali. Eu estou deixando de lado energias que são importantes a serem aplicadas nesse objetivo que eu precisava perseverar mais. É o momento de você analisar os seus sentimentos e ver como você pode projetar essa energia assim que o Júpiter te demonstra os caminhos da prosperidade, seja qual for o seu objetivo e meta, para que você aproveite esse influxo. Então analise esses dois pontos. Se você está na fluência, naquela energia bacana, legal e compromissada, ou se você está deixando de lado coisas que são importantes. Está na hora de despertar e colocar esse foco, porque Júpiter pode ajudar e muito vocês. Agora vamos falar com o signo que ficou em 11º ou penúltimo nessa semana. Vamos trocar uma ideia com os taurinos. Taurinos, Urano está no movimento direto. Eu vou lembrar vocês toda semana. Então, aquele momento que o que mais importa, sendo que nesta semana Urano caiu exatamente no lugar onde ele está confortável, que é o 11º setor, é o momento de você estabelecer com ousadia novas conexões.
novas energias, novas sintonias que venham trazer essa renovação com aquilo que você perceber que principalmente o seu coração fala para você seguir nessa semana. De repente você encaixa isso em qualquer experiência da sua vida. Você percebe que o seu coração fala, pô, estabeleça essa conexão, pertence a esse grupo. Se envolva mais com essas pessoas, se envolva mais com essas experiências. É o momento de vocês se soltarem um pouquinho mais. Porque se vocês têm o anseio de conseguir algo e vocês precisam estar envolvidos em grupos, mais do que nunca é o momento de você se permitir. Olha como eu coloquei, de vocês se permitirem mais no sentido do envolvimento, que não precisa ser presencial. Pode ser aqui nas próprias redes. Você não está numa rede social agora me ouvindo aqui? De repente, um envolvimento um pouco maior em relação a tudo que você sinta que você precisa se aprofundar mais, que você precisa adquirir mais conteúdo, que você precisa se permitir experienciar mais, é o momento de você se soltar um pouquinho. Mas como sempre, sendo que a linguagem é do Júpiter direto, que te coloca no 11º setor, tem que ouvir o seu coração. Não dá mais, aí é o lado complicado, de ficar represando, principalmente agora com o Urano andando, coisas que você já deveria ter liberado, soltado, vivido mais, experienciado mais, trocado mais. O momento é agora. É assim que esse Júpiter direto, junto com esse Urano andando, que pede que você se inove e seja mais original, que seja melhor do que você mesmo, para que você trabalhe a condução dessa energia com novos envolvimentos, vivendo novas experiências. Se vocês ficarem atentos, posso assegurar que isso vai ser demonstrado para vocês. Agora o signo que ficou por último, mas como eu sempre brinco, os últimos serão os primeiros. Vamos conversar agora com os geminianos. Geminianos, a primeira dica que eu dou é que o Mercúrio retrógrado está na sua última semana. Na semana que vem, Mercúrio é o seu regente. Na semana que vem, dia 20, ele deixa a retrogradação, precisamente no ano novo astrológico. E vocês representam um signo que está com muita força nesse ano novo astrológico, porque vocês vão cair exatamente no ascendente no momento que o ano novo astrológico ocorre, quando o Sol entra no primeiro signo do zodíaco a 0 grau. Então é um momento muito especial do quê? De assimilação. Vamos lá, quais são os verdadeiros aprendizados que vocês adquiriram? Quais são as mensagens que esse Mercúrio retrógrado trouxe para vocês, do que você precisa arrumar? Não é um momento que é típico de vocês de conversar, ficar dialogando muito, sem resolver a situação que for demonstrada, que necessita da sua energia pessoal para que ela flua. É o momento de observar, assimilar e resolver. Vou colocar novamente essas palavras. O momento de observar, assimilar e resolver. Observe os sinais que o Mercúrio retrógrado traz, junto com esse Júpiter retrógrado. Veja como seus sentimentos se adaptam à experiência. Ah, tá tudo bem, tá fluindo, tá legal. Sem jogos ou escapismos, maravilha. Você tem tudo para seguir adiante. Já se vierem informações que a sua energia emocional observa, não estou conseguindo me adaptar a esta experiência, não estou conseguindo ser flexível. Aí entra o Mercúrio retrógrado, que é o seu regente, nesta última semana, e fala para vocês, arruma isso agora, observa. Procura, aí sim, dialogar, trocar uma ideia, que é típico de vocês, mas de uma forma intensa e verdadeira, para que você não fique com nenhuma pendência para o ano novo astrológico que está chegando. Então observe isso nas suas experiências. É o momento, novamente, de observar, assimilar e resolver. Eu acredito que ficou claro, está na mão de vocês e novamente digo, é um momento que todos vocês terão uma proeminência no ano novo astrológico. Vocês vão ver isso na palestra, na verdade, liveão que nós vamos fazer a semana que vem, dia 19. Fiquem atentos. Então é isso, galera. Esta é a força
para os 12 signos que recebem o impacto do Júpiter, que conversa com os nossos sentimentos com bastante força, para que a gente saiba dar um direcionamento para essa energia que deixa a sua retrogradação e agora entra no movimento direto. E para finalizar o nosso bate-papo, não se esqueçam, vocês podem baixar um material gratuito, fantástico, que eu separei para vocês, que é uma mentalização novíssima que eu fiz para o Ano Novo Astrológico 2026. É uma mentalização guiada por mim, com um fundo, sabe, com um BGzinho de 432 Hz, que acalma o seu ser. Então ele potencializa a sua energia pessoal para um aproveitamento integral do Ano Novo Astrológico que nós vamos ter no dia 20. Como que você acessa esse material? Se inscrevendo no link da nossa live do dia 19 de março, Ano Novo Astrológico 2026. A Luísa Tamer sempre está aqui, ela colocou no link aí do chat e também está fixado no comentário principal aqui deste vídeo que será postado hoje, dia 9. Então, junto com esta mentalização de 20 minutos, vocês também podem baixar um material fantástico com imagens lindíssimas e muita informação preciosa sobre astrologia. É isso mesmo, é um e-book de astrologia lindo e maravilhoso. Para você baixar isso, faça a inscrição. Coloque o seu e-mail, sabe que e-mail não pode errar um ponto, uma vírgula, e com isso olhe a sua caixa de spam se não cair diretamente após a sua inscrição para você acessar esse material. Eu asseguro, esse tipo de força que traz o Ano Novo Astrológico, se bem conduzido e a mentalização é uma possibilidade de você sutilizar a sua força, é um momento maravilhoso de renovação que todos nós podemos para esse ano de Marte e Júpiter, que agora, a semana que vem, se firma. Então não deixe de fazer a sua inscrição. Olha aqui o comentário principal desse vídeo, que está fixado, ali está o link, ou entra aqui, se você está ao vivo nessa estreia, ali no linkzinho no chat que a Luísa vai postar para vocês. E para finalizar, tem aqui o meu site newtonschutz.com.br, muito material gratuito para você acessar, a reflexão astrológica. Tem também o resumo no blog ali do site, onde você pode ver o tipo de energia que está presente e colocar essa força com tudo que nós conversamos hoje. Então tem muito material, você tem que entrar e navegar. E tem também, caso você queira estudar comigo e por que não se tornar um profissional, concursos que trazem um certificado assinado por mim no final. Ali você tem os meus cursos online de astrologia, tarô, cabalá, numerologia, radiestesia, todos com um custo bem honesto, que pode ser parcelado em 12 vezes. Você tem todo o meu acompanhamento e também da minha equipe, através de e-mail, no chat da plataforma ali do curso que você resolveu fazer. E, novamente, você pode se tornar um profissional. Você vai ver que se você parcelar esse curso em 12 vezes, em meses você já estará atendendo, porque você tem que dar os primeiros passos, não adianta você entrar no lugar que você estuda, que vão te enrolar anos ali, é um momento onde a força no sentido da prática tem que ser mais incisiva e é isso que eu procuro fazer com qualquer curso meu. Você vai poder fazer os seus atendimentos, aí você vai ver que em mês você já pagou mais do que 1, 2 ou 3 cursos com o investimento que você fez. Então tem muitos alunos meus que estão atendendo, estão fazendo um tremendo sucesso. Então, se esse é um dos seus objetivos, não perca essa oportunidade. Acesse o meu site, clica ali em cursos online sem compromisso, lê, vê e por fim você tem 7 dias de garantia. É isso mesmo. Com tudo que a gente oferece para vocês, você ainda tem essa segurança 100%. A partir do dia de compra até o 7º dia, você recebe as aulas iniciais. Se você não gostar delas, você pode pedir o seu investimento de forma integral como algo que vai ser devolvido para ti. Então, o Hotmart, que é uma plataforma segura, ela pode fazer isso por você. Então, não tenta. Se você não quiser este conhecimento, caso você não queira ser um profissional, eu asseguro, ele vai ser utilizado por você
até o final da sua vida, porque ele é o único transformador. Ele fez isso com a minha vida, então ele pode fazer com a vida de vocês também. É muito bacana e o mundo já começa a se preparar para esse salto quântico, que é esta nova era, esse novo fluxo, onde todo mundo, de uma certa forma, vai acabar estudando um pouquinho essas linhas de conhecimento que saem um pouco daquele padrãozinho que a gente conhece. Então, para finalizar, acesse o meu site, clique em cursos online e confira. Todos vocês são bem-vindos. E amanhã, às 10 horas, estamos aqui com o Tarô para falar dessa energia do Júpiter direto. Vai ser muito mágico aqui às 10 horas da manhã. Espero vocês. Então é isso, galera. Termina o nosso bate-papo como sempre. Faça a sua inscrição na live, baixa o material, não perca essa oportunidade única de melhorar a sua energia pessoal. Acredito em vocês, acredito em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até amanhã aqui, ao vivo, às 10 horas.